Na reunião lotada da empresa, o milionário CEO chamou a faxineira para dar sua opinião sobre o grande projeto, só para rir com os executivos. Todos ali a viam como uma mulher simples, invisível, limpando o chão enquanto eles decidiam fortunas, e esperavam que ela gaguejasse algo ridículo sob os olhares de julgamento. A humilhação pública já pairava no ar, com risinhos abafados ecoando pela sala envidraçada. Mas o que aquele milionário arrogante não sabia era que a faxineira carregava algo que nenhum terno caro poderia comprar. E o que aconteceu depois mudou tudo. Helena Souza passava o pano por baixo da mesa de vidro quando ouviu o barulho dos saltos finos e dos sapatos caros se ajeitando ao redor. A reunião de segunda-feira na Granston Tech começava pontualmente às 8, como um ritual sagrado do qual ela nunca faria parte, ou assim pensavam. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho de sempre, cabelos presos num coque simples e o crachá já gasto com as bordas dobradas. Trabalhava ali há 10 anos, conhecia cada canto daquele prédio, cada mancha impossível de tirar e cada olhar que fingia não haver. Na tela, o gráfico do novo projeto brilhava com números e curvas coloridas. A discussão girava em torno de eficiência energética, otimização de recursos e investimento estratégico, palavras que Helena escutava todos os dias sem entender por que tantos homens falavam tanto e limpavam tão pouco. Enquanto ela trocava o pano balançando discretamente o balde, uma frase fez o ar gelar. "Vamos ver se a nossa faxineira aqui tem alguma opinião técnica", disse o CEO Renato Barros, com um falso sorriso e um tom carregado de ironia. Alguns executivos se entreolharam, outros riram baixinho. Um deles até virou o rosto para esconder o riso. Helena parou, olhou para ele sem pressa, sentiu o coração apertar no peito, mas não desceu os olhos. O silêncio pesado se espalhou pela sala de vidro, cortado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. "Fala pra gente, dona Helena, o que a senhora acha desse trabalho?", insistiu Renato, cruzando os braços e se encostando na mesa. Ela respirou fundo, endireitou o corpo e com voz calma e firme respondeu: "Acho que o gráfico ali está com uma inconsistência nos cálculos de consumo." As risadas cessaram. Um dos engenheiros franziu a testa, intrigado. Helena apontou para a tela. "Estão considerando o resultado final sem levar em conta a perda térmica nas tubulações principais. Isso reduz a eficiência real em, no mínimo, 7%. Renato engoliu em seco. Tentou disfarçar o desconforto com um sorriso torto. "Oh, veja só, a faxineira virou engenheira agora", zombou ele, arrancando algumas risadinhas constrangidas. "Eu fiz 3 semestres de engenharia antes de precisar parar. Mas essa parte é bem básica", disse ela, pegando o balde. Renato se endireitou, sentindo o rosto ferver. As palavras de Helena ecoaram, e ele, para não perder o controle diante dos demais, respondeu: "Então, se está tão básico, volte para sua função e deixe que quem entende cuide disso, certo?" Ela assentiu, sem baixar a cabeça, e voltou ao seu canto. Mas lá dentro, algo queimava, não de vergonha, e sim de uma antiga vontade de provar que conhecimento não precisava vir de ternos ou cargos importantes. Nos dias seguintes, a hostilidade cresceu. Renato parecia fazer questão de deixar claro quem mandava. Na terça-feira, durante o intervalo, ela passou pelo corredor quando ouviu ele dizendo alto: "Aqui é lugar para quem pensa, não para quem carrega balde. Faxina não combina com fórmulas." 2 executivos próximos riram forçados. Helena apenas continuou andando, os olhos marejados, mas mantendo o queixo erguido. No dia seguinte, ele mandou chamá-la na própria sala. Quando chegou, uma mancha de café recém-derramado cobria o chão de mármore. "Parece que o meu café caiu. Cuida disso, sim?", disse ele, girando a cadeira enquanto mexia no celular com um sorriso satisfeito. O cheiro do café amargo enchia o ar. Helena ajoelhou e começou a limpar, cada movimento pesado, como se esfregasse também o orgulho ferido.
Observou de relance os documentos abertos sobre a mesa, planilhas, relatórios de consumo, gráficos semelhantes aos da reunião. Ela reconheceu parte dos cálculos, mas algo chamava a atenção. Números copiados repetidas vezes, sem proporcionalidade entre as colunas. Pareciam adulterados. Quem sabe faz certo, mesmo quando ninguém vê, pensou. Na sexta-feira, o golpe final veio. No refeitório, quando tentou se sentar discretamente num canto vazio, Renato passou por ali. Dona Helena, esse espaço é para pessoal administrativo, tá? A copa é lá embaixo com o pessoal da manutenção. Esse aqui é para o time que trabalha com a cabeça, não com o esfregão. Ela se levantou devagar. O olhar dela cruzou o dele por um instante, firme e frio. Sem dizer uma palavra, recolheu o prato e desceu. No corredor encontrou Dona Zuleide, copeira antiga, mulher de olhos bondosos e língua afiada na medida certa. Ele te tratou mal de novo, né? Perguntou, com as mãos no avental. Eu tô bem, Zuleide, mas tenho visto umas coisas estranhas nos relatórios. Helena hesitou. Uns números que não batem. Zuleide abaixou o tom de voz. Fala mais disso. Naquela noite, ainda dentro da empresa, Helena começou a anotar. Folha por folha, observava as planilhas deixadas em mesas, gráficos impressos, versões descartadas no lixo reciclável. Tudo tinha algo fora do lugar. O mesmo dado aparecia em planilhas diferentes com variações, como se alguém tivesse manipulado resultados para mascarar custos. Ela não era especialista, mas o instinto e as lembranças das aulas de engenharia bastavam para entender que havia trapaça ali. No fim do expediente, com a baldeira já guardada, ela se aproximou do computador antigo da sala de descanso. Preencheu um e-mail. Endereçou ao Conselho Fiscal Interno. Não colocou seu nome. Assunto: discrepâncias nos relatórios de eficiência. Mensagem curta, direta, com os arquivos corrigidos anexados. Antes de apertar enviar, fechou os olhos e respirou fundo. A filha dormia em casa, e ela imaginou o rosto dela, o sorriso cansado e cheio de esperança. Clicou enviar. Na semana seguinte, o prédio inteiro começou a murmurar. Auditores externos chegaram sem aviso. O andar executivo estava em alerta. Renato, tenso, mantinha o tom de falsa confiança e tentava controlar o caos. Ninguém sabia quem havia mandado a denúncia, mas os questionamentos nos relatórios eram precisos. Na manhã de sexta, uma nova reunião foi convocada. Todos os diretores presentes. Renato, querendo se mostrar no controle, ajeitou a gravata e falou alto ao ver Helena passando com o pano de chão. A nossa engenheira honorária. Já que a senhora gosta de dar opinião, venha participar da conversa. Mostre pra gente o que sabe, disse, com sarcasmo escorrendo pelas palavras. Helena parou na porta, segurando o balde. Por dentro, o coração disparava, mas um pequeno sorriso se formou nos lábios. Ela sabia o que estava por vir e, pela primeira vez, não sentia medo algum. Helena respirou fundo antes de entrar na sala. Os olhares a seguiram como lâminas afiadas, cortando em silêncio. Alguns executivos cochichavam, outros apenas desviavam os olhos, temendo serem associados àquela faxineira atrevida. O ambiente cheirava a café requentado, perfume caro e tensão. Renato estava sentado na ponta da mesa, com um sorriso falso que não escondia a impaciência. Vamos lá, dona Helena. Já que a senhora tem tanto a dizer sobre gráficos e cálculos, o palco é seu, provocou ele, apoiando o queixo na mão, rindo devagar. Helena colocou o balde no canto, limpou as mãos no pano e caminhou até a tela. Os auditores externos, 2 homens e uma mulher de ternos discretos, observavam curiosos. Um deles abriu espaço e entregou o controle do projetor. Obrigada, disse ela com voz calma. As mãos tremiam um pouco, mas a postura firme escondia o nervosismo. Ela plugou um pendrive que tirou do bolso e, sem pedir permissão, abriu um arquivo. Na tela, surgiram gráficos semelhantes aos do projeto original, mas com linhas e números destacados em vermelho. Eu percebi que havia algo errado nos relatórios deixados sobre as mesas.
Então, refiz os cálculos com base nos dados que estavam impressos nas cópias antigas, começou Helena, apontando o laser para o gráfico. Aqui, os números foram duplicados para simular um aumento de eficiência. E aqui, a equação da perda térmica foi ignorada, o que causa um erro médio de 6,8%, suficiente para mascarar um prejuízo de quase 6 milhões de reais por trimestre. O silêncio foi absoluto. O CEO endureceu o semblante, os olhos fuzilando. "Isso é um absurdo!" gritou Renato. "Essa mulher não tem formação para alegar nada disso." Mas um dos auditores se levantou. "Um momento, Sr. Barros." Ele se aproximou da tela, olhando as planilhas. "Essas correções estão absolutamente corretas. E cada dado indicado aqui tem correspondência nos relatórios enviados à diretoria." Virou-se para Helena. "A senhora disse que refiz os cálculos, certo?" "Sim, senhor. Eu só ajustei o que aprendi nas aulas." Um murmúrio cresceu na sala. Renato ficou pálido. O diretor da área de projetos, ali ao lado dele, começou a suar, puxando a gravata. Tentou interromper. Deve ser coincidência, talvez algum erro de digitação, mas o auditor o cortou. Coincidência não explica valores adulterados e cópias diferentes. Renato levantou-se, tentando retomar o controle. "Isso é ridículo! Essa mulher está inventando isso tudo para chamar a atenção. Acha que sabe mais do que engenheiros formados?" Helena manteve o olhar firme. "Eu só sei o que vi, senhor. E vi que o erro estava escondido por gente que devia zelar pela verdade." Dona Zuleide, parada na porta com uma bandeja nas mãos, observava tudo com os olhos marejados. Pela primeira vez, parecia que alguém estava limpando algo bem maior que o chão. Os auditores então abriram os relatórios na mesa. Em poucos minutos, confirmaram. Havia manipulação deliberada de dados. Um deles ligou na hora para o Conselho da Holding Internacional, convocando uma reunião de emergência por videoconferência. Renato andava de um lado para o outro, irritado, murmurando palavrões. O rosto corado revelava desespero disfarçado de autoridade. "O Sr. Barros deverá permanecer à disposição da auditoria", disse o líder da equipe externa. "E conforme o regimento, está suspenso temporariamente. O impacto foi imediato." Os executivos se entreolharam em choque. Alguns esconderam sorrisos discretos. Helena permaneceu imóvel, sem esboçar vitória, apenas uma serenidade quase grave. Do alto da tela, o rosto da presidente internacional apareceu. Loira, postura rígida, voz firme. "Senhora Souza, é isso? Gostaria de agradecer em nome da Grandstone Holding. A senhora agiu com coragem e integridade, virtudes que nem sempre se encontram em altos cargos." Uma pausa. "Teremos o prazer de tê-la no nosso setor de controle de qualidade, caso aceite." Helena ficou sem palavras. Olhou para Zuleide, que sorria orgulhosa logo atrás. "Eu aceito sim, senhora." Agradecida pela confiança. Os auditores anotaram o registro do encontro. Renato desabou na cadeira, olhos vidrados, derrotado. A autoridade que exibia minutos atrás se esfarelava diante da mulher que ele tentou humilhar. Quando a reunião terminou, Helena recolheu o balde silenciosamente, deixando o chão mais limpo do que nunca. Ao sair, sentiu os olhares diferentes, alguns de respeito, outros de pura vergonha. Zuleide a abraçou forte no corredor. "Eu sabia, sempre soube. A verdade limpa tudo, menina. Tudo." Na calçada do prédio, o sol de fim de tarde batia no rosto de Helena. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deixou o calor lhe tocar a pele. Pensou na filha, que a esperava em casa com o jantar simples e a lição de casa aberta na mesa. Naquela noite, elas comeram juntas e Helena contou a história com calma. A menina, com o aparelho auditivo novo que ela havia comprado a prestações, sorriu e sinalizou. "Orgulho." Helena segurou as lágrimas. "Orgulho é meu, minha filha." Nos dias seguintes, as notícias se espalharam. Blogs financeiros, páginas de ética corporativa, perfis nas redes, todos falavam da faxineira engenheira que desmascarou fraudes milionárias.
Um dos auditores publicou um post contando o ocorrido. Era simples, quase anônimo, mas viralizou. Na reunião de hoje, a pessoa mais inteligente não estava de terno. Estava de uniforme azul e sabia bem o que fazia. No prédio da Granston, um silêncio respeitoso substituiu os risinhos. O antigo crachá de Helena agora trazia um novo título: assistente técnica de controle de qualidade. Mas ela o mantinha pendurado ao lado do antigo crachá da limpeza, como lembrança e prova de que o respeito não vem de crachás, mas de caráter. Renato, por outro lado, foi formalmente demitido após a conclusão da auditoria. Revistas de negócios destacaram sua queda como exemplo de arrogância em ambiente corporativo. O homem que riu de uma faxineira virou manchete por fraude e conduta antiética. 2 meses depois, Helena retomou a faculdade de engenharia à noite. As aulas pareciam mais fáceis agora, não porque o conteúdo fosse simples, mas porque ela se via capaz. Na hora do intervalo, às vezes ria sozinha, lembrando de tudo. Faxina não combina com fórmulas, né? Pensava. Pois é, mas combina com coragem. No prédio da empresa, a própria direção criou o programa Ouvir Quem Faz. Reuniões quinzenais, onde todos, da limpeza à diretoria, podem sugerir ideias. O discurso de inauguração foi dela. Eu só falei o que era certo, disse Helena ao microfone, porque quem conhece o chão sabe quando ele está sendo varrido para debaixo do tapete. A plateia aplaudiu de pé. Renato não estava mais ali, mas o eco das risadas antigas parecia, enfim, varrido do lugar. 3 dias depois da grande reunião, a rotina da Granston Tech parecia silenciosa demais. Os corredores, antes cheios de conversa fiada, agora tinham passos medidos e vozes contidas. Todo mundo parecia perceber uma mudança, algo sutil, mas firme. As pessoas começaram a olhar Helena diferente, não com pena, nem com superioridade, mas com respeito. Ainda assim, ela se sentia estranha. Caminhar entre os mesmos escritórios onde fora humilhada tantas vezes trazia lembranças que custavam a desaparecer. Na primeira manhã como assistente técnica, ela acordou 2 horas mais cedo, preparou o café, ajeitou o uniforme novo e pegou o ônibus lotado. Só quando entrou no prédio e o segurança disse "Bom dia, senhora Helena", é que ela percebeu. O crachá diferente mudava tudo. Não por status, mas porque as pessoas paravam para ouvi-la. Mesmo assim, ela nunca deixava de cumprimentar o pessoal da limpeza. Passava no depósito, abraçava as colegas e sorria. Eu só subi de andar, minhas amigas. Não de alma. Zuleide ria, enchendo o balde. Tomara que suba mais, Helena. Gente boa assim devia limpar o coração de muita gente por aqui. Na sala nova, um computador reluzente e uma pilha de formulários esperavam por ela. Helena passou a manhã revisando indicadores, corrigindo planilhas e redigindo relatórios com paciência. Era meticulosa, cada vírgula revisada com o mesmo zelo com que antes lustrava o chão. No fim do dia, ao desligar o monitor, ouviu passos. A porta se abriu. Era o diretor interino, um homem calmo chamado Arthur. Cabelos grisalhos, olhar sereno, o oposto de Renato. "Helena, a senhora tem 1 minuto?" perguntou de modo respeitoso. "Claro, doutor Arthur. Queria agradecer pessoalmente. Eu estava viajando quando tudo aconteceu, mas ao revisar os documentos, percebi a gravidade. A empresa podia ter afundado." Pausou, cruzando os braços. E tudo porque alguém achou que humildade era sinônimo de ignorância. Helena sorriu de leve, olhando para o chão. "Eu fiz o que precisava ser feito. Ninguém deve se calar quando vê sujeira, mesmo que não seja sua função limpar." Arthur assentiu, admirado. "Gostaria que a senhora integrasse a equipe de revisão da nova fase do projeto energético. Terá voz ativa, entende? Não é só revisora." Ela ficou sem fala por alguns segundos. Aquilo era mais do que um cargo. Era reconhecimento. "Eu aceito. E prometo cuidar dos números como quem cuida da própria casa." Arthur estendeu a mão e ela apertou, firme. Naquela noite, em casa, a filha, Ana Clara,
esperava com o jantar pronto. O arroz soltinho, o feijão fresco e o riso leve. A menina estava aprendendo a cozinhar. Observava tutoriais pelo celular com legendas. Usava sempre um avental rosa, presente da mãe. Mãe, hoje aprendi sinais novos, disse, gesticulando as palavras com entusiasmo. Helena sorriu, respondendo, quais? A menina, com delicadeza, traduziu em libras. Coragem e justiça. Helena quase chorou. Aquelas palavras pareciam escolhidas pelo destino. Foram bonitas, filha, bem bonitas. Nos dias seguintes, a notícia ficou ainda mais famosa. Até jornais de fora do país citaram o gesto ético da funcionária brasileira que enfrentou a corrupção silenciosa. A Granston aproveitou para reformular seus valores públicos. A campanha interna mostrava cartazes com frases de impacto. Toda voz importa. Ideias não têm cargo. Respeito começa por dentro. Helena não se via como símbolo. Preferia ficar nos bastidores, concentrada em melhorar os sistemas. Alguns funcionários ainda cochichavam, inveja disfarçada, curiosidade reprimida. Mas a maioria a admirava, e alguns vieram pessoalmente agradecer. Certa tarde, um jovem estagiário se aproximou tímido. Dona Helena, queria dizer que a senhora me deu coragem. Eu vinha calando muita coisa errada. Ela o olhou com doçura. A coragem não nasce do grito, filho. Ela nasce do silêncio que resolve agir. A frase ficou ecoando pelos corredores dias depois. O RH chegou a colocá-la num mural. Enquanto isso, Renato Barros enfrentava dias sombrios. De empresário respeitado, virou manchete de revistas que adoravam cair em cima de quem já estava no chão. Executivo é afastado por fraude corporativa, diziam. Em frente à antiga sala de Helena, agora a dele, uma nova faxineira limpava diariamente o espaço antes ocupado pelo homem que zombava das outras. A ironia do destino tinha gosto amargo. Renato tentava se reerguer, chamava advogados, tentava limpar o nome, mas o mercado fechado não perdoava. Em entrevistas, dizia ter sido vítima de um mal-entendido, porém ninguém mais acreditava. Certa noite parou em frente ao prédio onde tudo havia acontecido. Viu Helena saindo, simples, sorridente, com os cabelos soltos e uma pasta de relatórios no braço. Quase não teve coragem de falar, mas gritou. Helena! Ela virou, surpresa. O antigo patrão caminhava em sua direção, visivelmente abatido. Roupa amarrotada, cabelo descuidado, olhar cansado. Ele hesitou. Vim pedir desculpas. Eu fui arrogante. Achei que poder me fazia maior. E hoje percebo que poder nenhum compra respeito. Helena o olhou com calma. Eu não guardo raiva, Sr. Renato, mas espero que tenha aprendido. O problema nunca foi o chão que a gente pisa. Foi o jeito como olhamos para quem o limpa. Renato baixou o olhar, sem reação. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, mais duras do que qualquer humilhação. Espero que a senhora vença muito ainda, murmurou ele antes de se afastar. Helena apenas observou, em silêncio. Quando virou de costas, respirou fundo, como quem encerra um ciclo. No dia seguinte, a empresa começou o projeto piloto do novo programa Ouvir Quem Faz. Todos os funcionários de todos os setores recebiam convites automáticos para propor ideias. Helena coordenava o painel de sugestões. Durante o primeiro encontro, um rapaz da manutenção se levantou para falar, nervoso. Eu só queria dizer que esse programa me fez acreditar que a gente importa. Eu nunca teria coragem de falar se não fosse a história da dona Helena. O auditório explodiu em aplausos. Ela sorriu envergonhada. Eu só fui a primeira, respondeu, pegando o microfone. Mas esse lugar pode ser limpo de dentro para fora se cada um falar o que precisa ser dito. Os olhos dela brilharam. Era como se o eco daquele primeiro riso, o riso cruel que a tentara humilhar, tivesse se transformado em um aplauso de reconhecimento coletivo. O novo programa da Granston Tech começou tímido, mas logo virou o coração pulsante da empresa.
As reuniões de ouvir quem faz tornaram-se eventos esperados, não apenas burocráticos. Era o momento em que o pessoal da limpeza sentava lado a lado com engenheiros, técnicos e até gestores. As barreiras invisíveis começaram a ruir. Helena observava aquilo com um misto de emoção e incredulidade. Ela ainda se lembrava da primeira vez que entrara naquele mesmo auditório, apagada, ignorada, apenas varrendo o chão. Agora, todos queriam saber o que ela pensava. Mas o mais importante, as pessoas pensavam umas nas outras com mais empatia. Mesmo assim, a transição não foi perfeita. Havia resistência. Nas sombras dos corredores, alguns executivos murmuravam críticas. Um grupo pequeno, antigos aliados de Renato, diziam que a nova cultura da empresa era exagerada, que o pessoal da base não entendia de negócios. Helena escutava esses comentários, mas evitava responder. Sabia que mudanças verdadeiras doíam mais em quem se recusava a evoluir. Eles têm medo do espelho, disse Zuleide certa vez, enquanto servia café durante uma reunião. E o espelho são vocês, os simples que brilham. Helena deu um meio sorriso. A humildade é um reflexo difícil de olhar quando a alma está suja. Em meio a tudo isso, a presença dela inspirava, mas também incomodava. O novo diretor financeiro, contrariado com o destaque que ela ganhava, começou a testar seus limites. Apresentou-lhe planilhas complexas, de propósito cheias de armadilhas, tentando expô-la. Acho que essa aqui vai ser um desafio para a senhora, dizia com ironia. Mas Helena, paciente, passava horas revisando linha por linha. Sem perceber, ele próprio acabou elogiando as correções dela em público, rendendo-lhe prestígio. Você viu a precisão dela? Impressionante, comentaram os auditores no e-mail interno. Helena lia, sorria e seguia. O objetivo não era provar superioridade, e sim justiça. 3 semanas depois, um novo projeto de sustentabilidade começou a ser desenhado. Helena trabalhou lado a lado com jovens engenheiros, revisando processos e propondo soluções. Momentos simbólicos se repetiam. Ela caminhava pelas mesmas salas onde já ajoelhara para limpar manchas de café, agora desenhando melhorias para o futuro da empresa. Em um desses dias, enquanto revisava as perdas de energia em sistemas térmicos, um estagiário comentou: "É incrível pensar que tudo isso começou com uma denúncia anônima." Helena parou, o olhar distante. Às vezes, o silêncio fala mais alto que o grito, mas dentro dela, a lembrança de como tudo começou não saía. As risadas, o deboche, a dor. Eram feridas que cicatrizavam, mas deixavam marcas profundas. Certa manhã, o RH a convidou para participar de uma palestra sobre ética e coragem nas empresas. O evento seria transmitido ao vivo para todas as filiais. Ela hesitou em aceitar. "Eu?" perguntou incrédula. "Sim, você", respondeu Arthur. "Quem melhor para falar de coragem do que quem enfrentou o topo de cabeça erguida?" Helena topou, mas dormiu mal na véspera. Sonhou com o momento em que Renato a havia chamado de faxineira metida. Acordou suando, tremendo, como se ainda estivesse naquela sala. Porém, algo mudou. Ao olhar para o espelho, lembrou-se da filha, da promessa que fizera a si mesma. Nunca se calar diante da injustiça. O auditório estava lotado, câmeras, luzes e uma plateia atenta. Helena subiu ao palco devagar, com as mesmas mãos que um dia carregaram baldes e panos. "Eu quase não vim hoje", começou segurando o microfone com firmeza. Porque ainda me assusta lembrar do que vivi aqui dentro." O público silenciou. "Eu fui humilhada, desrespeitada e esquecida. Mas também fui ouvida, e é por isso que estou aqui. A verdade é que coragem não é não sentir medo. É não deixar o medo calar a sua voz." Os aplausos vieram fortes, prolongados. Ela respirou emocionada. "Quando eu limpei o chão desta empresa por 10 anos, aprendi algo que nunca veio das fórmulas ou dos manuais. Aprendi que o que sustenta um prédio não são as paredes,
mas o respeito por quem cuida delas. Pessoas choravam discretamente. Zuleide, ali na primeira fila, batia palmas emocionada, um lenço na mão. A palestra rodou o mundo corporativo. Em redes sociais, comentários se multiplicaram. Essa mulher me inspira. Precisamos de mais Helenas no mundo. Ela virou símbolo involuntário de resiliência, citada em artigos acadêmicos sobre ética empresarial. Enquanto isso, Renato, agora afastado de tudo, assistia à transmissão de sua antiga sala que aparecia nas imagens do vídeo. O nome dela, ecoando no mesmo auditório onde ele a humilhou, parecia um castigo silencioso. Ele desligou a TV e ficou olhando para o nada. Helena, sem saber, havia acabado de transformar seu trauma em legado, mas o destino ainda guardava algo inesperado. Um novo contrato internacional estava para ser fechado. Um investidor estrangeiro exigiu conhecer de perto o modelo ético da Grandstone Tech. A diretoria, orgulhosa, designou Helena como representante técnica na apresentação. Seria a primeira vez que ela viajaria para fora do país e também a primeira vez que sua filha ficaria longe dela por mais de uma semana. Ana Clara ficou apreensiva. Mãe, eu vou sentir falta. Helena abraçou a menina. Eu também. Mas lembra o que a gente aprendeu? A filha sinalizou. Coragem. E Helena respondeu no mesmo gesto. Sempre. A viagem a Nova York foi uma experiência que ela jamais esqueceria. Na sala de conferências da Holding Global, ela apresentou os números, os métodos e o impacto humano do projeto Ouvir Quem Faz. Falou da importância de ouvir as vozes escondidas. Quando terminou, o silêncio foi substituído por palmas longas, genuínas. Um dos diretores internacionais se aproximou. Senhora Souza, a história da senhora deveria virar um documentário. É inspiradora. Helena tentou disfarçar o riso. Eu só fiz o que o certo pedia. Ele sorriu. Justamente por isso. E mais uma vez, ela percebeu. Não era sobre fama, nem cargo, nem aplausos. Era sobre coerência. Sobre não deixar o chão onde um dia foi pisada manchar o futuro de quem viria depois. Quando Helena voltou da viagem, foi recebida como quem retorna de uma conquista nacional. O pessoal da portaria aplaudiu discretamente. Zuleide correu e a abraçou forte, quase chorando. Eu vi você na televisão, menina, falando inglês e tudo, dizia rindo. Helena gargalhou. Ah, Zuleide, quase enfiei os 2 pés nas palavras, mas eles entenderam o que importava. O reconhecimento não a mudara. No dia seguinte, estava ali novamente, revisando relatórios, de blusa simples e cabelo preso, cumprimentando cada um pelo nome. Mas por dentro, algo amadurecera. Ela não carregava mais medo, apenas propósito. Pouco tempo depois, uma nova mudança mexeu com tudo. A presidência internacional da Grandstone decidiu promover Arthur a CEO da filial brasileira e convidou Helena para integrar o Comitê Ético Permanente. Era um cargo simbólico e decisivo. Ela aceitou não por ambição, mas porque sabia que poderia proteger outros de passarem pelo que ela passou. No primeiro dia, como conselheira, entrou na antiga sala de audiências, a mesma onde Renato a havia ridicularizado. Tocou a mesa. A madeira fria guardava ecos de risos distantes. Não é vingança, pensou. É justiça com dignidade. Enquanto isso, fora dali, o destino de Renato seguia um caminho solitário. Ele vivia em um pequeno apartamento na Zona Sul, vendendo consultorias que ninguém queria comprar. A cada ligação recusada, a lembrança daquela reunião voltava com força. O som das risadas, o olhar sereno de Helena, nunca mais dormira em paz. Certa noite, sentado diante de um copo de uísque, ligou a televisão. Uma entrevista com Helena estava passando. Ela falava sobre ética, empatia e reconstrução. Renato fechou os olhos e por um instante chorou de raiva, mas pela primeira vez, não pelos outros. Chorava de si mesmo. Na Grandstone, o programa Ouvir Quem Faz crescia além das fronteiras da empresa. Outras companhias começaram a adotar o modelo.
Helena se tornara referência nacional. Jornalistas, estudantes e executivos queriam conhecê-la, ouvir sua história ao vivo. Ela dava palestras simples, sem tom de heroísmo, sempre repetindo: "O erro dele me deu uma oportunidade." Mas a coragem veio das pessoas que acreditaram em mim quando eu era invisível. Em casa, Ana Clara acompanhava cada passo da mãe com orgulho. Agora adolescente, sonhava em cursar engenharia ambiental, para construir o que limpa o mundo de verdade, dizia. Helena sorria, lembrando de quando tudo parecia impossível. Mas o destino é feito de encontros curiosos. E o mais inesperado de todos aconteceria em um lugar improvável. Um seminário sobre ética corporativa, organizado meses depois pela Federação de Indústrias. Helena foi convidada como palestrante principal. Chegou cedo, revisou as anotações e esperou na sala de bastidores. Quando o mediador entrou com a lista de participantes, mencionou o nome de um dos debatedores, Renato Barros, ex-CEO da Grandstone Tech. O coração dela acelerou. Aquele nome soou pesado, como um eco do passado batendo à porta do presente. Por um instante, pensou em recusar o convite, mas respirou fundo. Não era mais a mesma mulher. Naquela tarde, as luzes do auditório se acenderam. Helena subiu ao palco primeiro, aplaudida de pé. Ela falou com serenidade sobre o poder da verdade silenciosa. Um discurso simples, humano, cheio de pausas e olhares sinceros. Depois dela, Renato subiu. Cabelos grisalhos, semblante abatido, terno desalinhado. O público murmurou. Ele começou hesitante. Eu cometi muitos erros e um deles foi confundir poder com valor pessoal. Achava que quem limpava o chão era menos importante do que quem mandava. Ele parou, a voz falhando, até perceber que o chão era o que me sustentava. O silêncio tomou conta. Helena, na primeira fila, observava em silêncio. Nenhum rancor, só compreensão. Ele a olhou por um instante. Helena Souza me deu a maior lição da minha vida. E eu espero que ela nunca perdoe apenas por pena, mas por saber que aprendi. Helena levantou-se, caminhou até o palco. O público observava surpreso. Ela pegou o microfone e disse: "O perdão não é esquecer, é se libertar. E todos nós podemos limpar o que sujamos, desde que reconheçamos o que causamos." Foram segundos eternos. Então, ela abriu um leve sorriso e estendeu a mão. Renato, tremendo, apertou-a. O público aplaudiu de pé. Aquela cena correu o país em vídeos curtos nas redes sociais. A faxineira que perdoou o milionário. Mas para ela não era sobre aquilo. Era sobre encerrar um ciclo. Na volta para casa, no ônibus noturno, o vento batia no rosto. Ela olhou a cidade acesa, lembrando o passado. Tudo aquilo tinha começado por acaso, mas o acaso se tornou causa. Um lembrete de que a humildade é a força mais resistente que existe. Quando chegou em casa, Ana Clara dormia no sofá. Ao lado dela, livros abertos e cadernos cheios de fórmulas. Helena cobriu a filha com um lençol e sussurrou: "Continua, meu amor, você vai longe." Na manhã seguinte, ao abrir o e-mail, sua caixa estava lotada. Convites, agradecimentos, depoimentos de pessoas anônimas. Um deles chamava atenção. "Sou zelador de uma escola pública. Depois de ouvir sua história, decidi fazer o curso técnico que sempre sonhei. Obrigado por mostrar que vale a pena ser visto." Helena sorriu, emocionada. Nada pagava aquilo. Era o sinal de que suas palavras haviam alcançado onde nunca imaginara. Dias passaram. O impacto da história continuava crescendo. Programas de TV, podcasts, palestras internacionais. Mas Helena nunca deixou de passar pela ala da limpeza e cumprimentar as antigas colegas. "Sem vocês, nem o que é limpo brilha", dizia, abraçando cada uma. Era como se, pouco a pouco, todo o prédio respirasse diferente. O mesmo chão que um dia fora palco de sua humilhação, agora era o solo onde floresciam respeito e colaboração.
Com o tempo, o nome de Helena virou sinônimo de ética dentro da Grandstone Tech, mas para ela, cada conquista ainda era cercada de humildade. Ela evitava os holofotes, preferia os corredores silenciosos e as conversas sinceras na copa. Era ali, entre o cheiro de café e risadas leves, que nasciam as ideias mais humanas. Numa tarde chuvosa, Arthur bateu à porta do pequeno escritório dela. Helena, eu preciso de ajuda num caso sério, disse com expressão tensa. Ela o olhou preocupada. O que aconteceu? Recebemos uma denúncia sobre irregularidades na filial de Recife. Parece um esquema parecido com o antigo, e eu quero que você vá até lá averiguar, junto com os auditores. Helena sentiu o corpo gelar. Aquilo significava revisitar o tipo de ambiente que quase a destruiu, mas também uma chance de impedir que outros passassem pelo mesmo. Eu vou, respondeu firme. 3 dias depois, desembarcou em Recife. O ar úmido, o vento quente e o som do mar ao fundo pareciam misturar coragem e lembranças. A filial local era moderna, mas dentro dela o clima estava pesado. Sussurros, documentos escondidos, olhares evasivos. Helena percebeu tudo logo no primeiro dia. Os funcionários a olhavam com respeito, mas também com medo. Parecia que o nome Helena Souza havia virado lenda corporativa. Uns diziam, é a mulher que mandou o CEO embora. Outros, a que limpou a sujeira de todo mundo. Ela ignorava os comentários. Chegou cedo, cumprimentou cada funcionário, observou as planilhas e reuniu a equipe de auditoria. Na parede, o lema da empresa estampava o cartaz: Ouvir quem faz. Numa das mesas, um técnico de manutenção se aproximou, inquieto. Dona Helena, posso falar 1 minuto? É importante. Claro, respondeu ela, pronta para ouvir. Eu vi eles mudando os relatórios antes das reuniões. Só que fiquei calado. O gerente é primo do diretor. Helena sentou-se devagar. E você tem provas? Tenho, mas tenho medo. Ela suspirou. O medo é natural, mas se a verdade não for dita, quem vai pagar é quem trabalha direito. Ele pensou por um instante e, com as mãos trêmulas, entregou um pendrive. Confio na senhora. Aquela frase pesou. Não era sobre números, era sobre confiança. Uma moeda rara no mundo corporativo. Nos dias seguintes, Helena mergulhou nos arquivos até tarde. Os papéis cheiravam a poeira e café velho. A cada dado que conferia, um nó se formava no estômago. A fraude era real e grande. Os relatórios tinham sido maquiados para esconder compras superfaturadas e desvios disfarçados de ajustes de projeto. O gerente envolvido era influente e arrogante, lembrando demais o perfil de Renato. Na manhã da auditoria final, Helena apresentou tudo. A equipe de auditoria, impressionada, confirmou cada cálculo. O novo gerente tentou negar, mas as provas falavam por si. A Grandstone não tolera esse tipo de conduta, disse Arthur por videoconferência. E a coragem da senhora Helena mostra, mais uma vez, o valor da integridade. Após a reunião, o ambiente parecia mais leve, como se o peso da mentira tivesse sido varrido. Alguns funcionários choraram aliviados, outros agradeceram pessoalmente. Uma moça da recepção se aproximou segurando um caderno. Dona Helena, posso te mostrar uma coisa? Ela assentiu. A jovem abriu o caderno e revelou um desenho feito à mão. Helena segurando um balde, mas com asas abertas atrás dela. Acima estava escrito: a que limpa o que não se vê. Helena ficou sem conseguir falar. Apenas sorriu e apertou a mão da garota. Continue acreditando na verdade, mesmo quando ela dói. De volta a São Paulo, foi recebida com festa simples, balões, bolo e as colegas da limpeza comemorando como se uma de suas venceras tivesse ganhado o mundo. Zuleide, com os olhos marejados, cortou o bolo dizendo: para mim, você é a diretora da alma dessa empresa. Risos, música baixa. Um espírito leve pairava pelo andar inteiro. Mas naquela mesma noite, quando Helena chegou em casa, recebeu uma mensagem que fez seu coração disparar. Era de um número desconhecido.
Acha mesmo que salvou a empresa? Tem gente grande envolvida. Cuidado com o que mexe, faxineira. As palavras eram um soco. Ela releu, o corpo tremendo. Uma ameaça, clara, covarde. Nos dias seguintes, começou a sentir olhares diferentes no estacionamento, barulhos na rua quando chegava tarde. Falou com Arthur, que insistiu em reforçar sua segurança pessoal, mas ela recusou. Não vou me esconder. Eles que devem ter medo da verdade, não eu. Mesmo assim, o medo cresceu silencioso. Em casa, Helena passou a trancar as janelas, deixou a luz acesa à noite. Ana Clara logo percebeu. Mãe, tá tudo bem? Perguntou, preocupada. Helena sorriu, mas os olhos a atraíam. Tá, filha. Só tô cansada. Mas o destino testava sua coragem novamente. Certa sexta-feira, ao sair da empresa, notou um carro preto devagar, seguindo-a por 2 quadras. A mão suava, o coração disparava. Entrou rapidamente num mercado, fingindo comprar algo. Quando olhou pela janela, o carro já não estava mais lá. No caminho até casa, pensava nas ameaças e uma dúvida pesava. Até onde vale a pena lutar pela verdade quando ela vem junto com o perigo? Ao chegar, encontrou Ana Clara deitada, cochilando sobre os livros. Aproximou-se, afagou seus cabelos e pensou: vale a pena sim, porque ela vai viver num mundo melhor do que eu vivi. Na segunda-feira seguinte, levou a mensagem aos auditores da holding. A empresa iniciou uma investigação sigilosa e logo descobriram o pior. A fraude de Recife estava ligada a uma rede externa de contratos falsos envolvendo 3 diretores antigos. Alguns já desligados, outros ainda com influência. E mais uma vez, Helena estava no centro de algo muito maior. Aquela investigação virou uma bomba dentro da Grandstone Tech. A rede de corrupção exposta por Helena atingia contratos antigos, envolvendo até fornecedores internacionais. Era um escândalo em potencial, capaz de manchar tudo o que a empresa havia reconstruído. Arthur, preocupado, reuniu a diretoria numa madrugada tensa. Helena estava lá, com suas anotações em mãos, enquanto o silêncio batia pesado como chuva de pedra nas janelas envidraçadas. Helena, você tem certeza dessas conexões? Perguntou o advogado-chefe. Tenho. Os registros cruzados nas planilhas mostram o mesmo padrão de adulteração que encontramos antes. Só que, dessa vez, é muito maior. Arthur apoiou as mãos sobre a mesa. Isso vai dar barulho, mas vamos até o fim. Helena assentiu. Quem tem medo da verdade já perdeu metade da guerra. Nas semanas seguintes, a holding internacional assumiu o comando direto da investigação. Reuniões virtuais, recolhimento de provas, depoimentos. Helena virou peça-chave. Seus relatórios passaram a ser acessados por executivos de outros países. O nome Souza já não era apenas um sobrenome, era sinônimo de integridade. Mas a tensão aumentava. Outra mensagem chegou ao celular dela. Último aviso. Fique fora disso ou vai se arrepender. Ela mostrou a Arthur, que insistiu. Isso agora é caso de polícia, Helena. Você vai ficar sob proteção. Mas ela negou. Eu não quero que me tratem como vítima. Não farei isso escondida. Mesmo assim, o medo a acompanhava em cada passo. Nas ruas, passava a olhar para trás. No trabalho, observava reflexos no vidro antes de abrir portas. Ainda assim, manteve-se firme. Num sábado, decidiu visitar o túmulo do marido, morto há quase 10 anos. Levou flores brancas. O céu estava cinza e o vento trazia cheiro de terra molhada. Ficou ali em silêncio, como quem conversa com o tempo. Amor, lembra quando eu dizia que um dia ia voltar para a engenharia? Pois é, voltei. E continuo limpando também, disse, rindo sozinha. Só que agora limpo o que ninguém quer ver. O rádio do segurança tocava baixinho e ela sentiu uma paz súbita, rara, preciosa. Na segunda-feira, o clima na empresa era de apreensão. O relatório final seria apresentado à holding. Helena chegou cedo. Revisou os últimos gráficos. Por mais que tentasse disfarçar, as mãos tremiam.
Quando a reunião começou, o diretor jurídico anunciou: a investigação confirma uma rede de fraudes em 5 contratos anteriores. As evidências foram cruzadas com documentos enviados por Helena Souza. Um burburinho tomou conta da sala. A presidente internacional, pela tela holográfica, declarou: mais uma vez, a coragem da senhora Souza salvou esta empresa. Nós a promoveremos ao Comitê Executivo de Integridade Global. Helena ficou imóvel, sem reação. Parte dela queria comemorar. Outra sentia apenas o peso de tudo o que carregava. Não era vitória fácil. Era justiça conquistada com cicatrizes. Depois da reunião, saiu para o terraço. O céu de São Paulo estava pesado, nuvens baixas. Do alto, ela via a cidade pulsando como um organismo vivo, bela e contraditória. Zuleide apareceu atrás, segurando 2 canecas fumegantes de café. Sabia que te encontraria aqui, disse sorrindo. Tá famosa, minha menina. Helena deu uma risadinha. Fama cansa, Zuleide. Eu só queria um mundo onde a gente pudesse trabalhar em paz. Zuleide deu um tapinha leve no ombro dela. O mundo muda devagar, mas muda. Você é a prova. Naquela noite, Arthur ligou. Helena, a imprensa vai publicar tudo amanhã. Quer que a assessoria cuide da exposição do seu nome? Não precisa. Que falem o que quiserem. Eu só fiz o que era certo. Do outro lado, um breve silêncio. Depois, a voz dele. Nem sempre quem faz o certo dorme tranquila, mas é a única que dorme com consciência limpa. Helena desligou o telefone e respirou fundo. A janela deixava entrar um vento frio. Lá fora, o reflexo da cidade parecia mais claro. Talvez porque, de alguma forma, ela tinha ajudado a limpá-lo também. Mas nem o sucesso, nem os prêmios, nem os aplausos apagavam o medo pelas ameaças. Foram semanas tensas até que as autoridades prenderam 3 envolvidos no esquema. Um deles confessou ter enviado as mensagens. Quando recebeu a notícia, Helena sentou no sofá, em silêncio. Ana Clara correu e a abraçou. Acabou, mãe? Helena sorriu, as lágrimas correndo. Acabou, meu amor. Meses depois, começaram as filmagens de um documentário baseado em sua história. O diretor quis reproduzir aquele primeiro momento de humilhação. A cena da reunião, a risada do CEO, o olhar calmo da faxineira. Helena assistiu às gravações e sentiu o coração apertar. Tudo parecia real demais, mas ficou até o final. Quando o ator que interpretava Renato caiu em si e pedia desculpas, ela murmurou: que bom que o mundo pode assistir e aprender antes de repetir o erro. O filme se espalhou pelas redes e o nome dela virou símbolo de ética popular. Universidades a convidavam para palestrar. Empresas passaram a adotar programas inspirados no ouvir quem faz. Mas em seu crachá, ela mantinha a mesma combinação de sempre. O novo título ao lado do antigo cartão de limpeza guardado num plástico gasto. Isso era o que mais importava. Certa noite, ao arrumar os papéis da faculdade, encontrou a inscrição para o estágio final de engenharia. Sorriu. Engenheira Helena Souza. Aquelas palavras soaram esquisitas, mas intensamente justas. Ela fechou o caderno, olhou para o teto e pensou: o chão me ensinou tudo o que eu precisava para construir. Lá fora, uma tempestade começava. Relâmpagos cortavam o céu, mas o som da chuva batendo na janela soava reconfortante. Ela pegou o celular e escreveu uma última nota no diário digital. Um dia riram porque eu limpei o chão. Hoje limpo caminhos. E que venham mais sujeiras, para eu mostrar que respeito também se varre e se reconstrói. Algumas semanas depois da estreia do documentário, Helena viu sua própria história espalhada por todo canto. Vídeos de poucos segundos, cortes das entrevistas, frases suas transformadas em legendas motivacionais. Nunca subestime quem conhece o chão sobre o qual você pisa. Estava em perfis de executivos, professores e até donas de casa, mas ela permanecia simples.
Toda manhã chegava cedo na Granston Tech, cumprimentava a equipe de limpeza e revisava os relatórios como sempre. O crachá antigo ainda balançava no lado esquerdo do peito, um lembrete silencioso de onde tudo começou. Um dia, a empresa organizou uma celebração interna, 100 funcionários reunidos no auditório. Arthur subiu ao palco para anunciar algo. Hoje, oficialmente, o programa Ouvir Quem Faz será permanente em todas as filiais do mundo. E quem vai coordenar globalmente é Helena Souza. Aplausos, gritos, lágrimas. Zuleide levantou-se e gritou: "É a nossa menina do pano e da coragem." Helena subiu ao palco com um sorriso discreto. Abraçou Arthur, depois pegou o microfone. "Eu não sei discursar bonito, mas sei agradecer. Cada um aqui é parte dessa história, e se hoje eu fui ouvida, é porque muita gente antes de mim ficou calada." O auditório inteiro silenciou. O respeito, meus amigos, é o único chão onde vale a pena pisar. As palmas vieram ainda mais fortes, algumas pessoas chorando. Aquele era o fechamento de um ciclo. Naquela noite, ao deixar o prédio, Helena olhou pela última vez para o andar envidraçado do antigo auditório. Lembrou do dia em que Renato a chamou para dar opinião técnica para ser zombada. A dor ainda ardia na memória, mas agora vinha acompanhada de uma paz luminosa. O vento da noite tocava os cabelos dela, e as luzes refletiam nas janelas. Entrou no carro, ligou o rádio e riu sozinha. Uma risada leve, limpa, sincera. Em casa, Ana Clara estava esperando com um bolo simples e uma legenda feita à mão. "Parabéns, engenheira Helena." "Passei na faculdade, mãe", disse a jovem, mostrando o resultado. Helena abraçou a filha com força. "Tá vendo? A gente não precisa ser rica para vencer. Precisa ser honesta e seguir em frente." Ana sinalizou devagar em libras. "Você me ensinou." Helena respondeu. "E você me deu motivo." Enquanto as duas riam, o relógio marcava meia-noite. No canto da sala, o velho uniforme azul marinho ainda pendia no cabide, lavado, dobrado, impecável. Helena o olhou com carinho, pegou o tecido nas mãos e o guardou numa caixa. "Obrigada por tudo", sussurrou. "Foi com você que comecei a mudar o mundo." Nos dias seguintes, Helena começou a viajar por diferentes estados, levando palestras, conversando com escolas técnicas, mostrando como a dignidade muda histórias. Era sempre simples, voz calma, gestos sinceros, olhar cheio de gratidão. Certa vez uma menina tímida se aproximou após uma palestra e disse: "Dona Helena, quando crescer, quero ser faxineira." Helena sorriu, ajoelhando-se na altura dela. "Quer ser faxineira?" "Quero", respondeu a menina, "mas quero limpar o mundo igual a senhora." Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Abraçou a garotinha e respondeu: "Então você já começou a ser alguém muito importante." Hoje, o nome dela estampava murais de empresas e escolas. Um exemplo de que a coragem pode viver até no pano de chão. Moral da história. No fim, não foi sobre relatórios, crachás ou cargos. Foi sobre humanidade. Sobre o poder de uma mulher comum que se recusou a abaixar a cabeça. Sobre como a verdade pode começar de um balde e transformar corporações inteiras. Nunca subestime quem conhece o chão sobre o qual você pisa, porque é justamente esse chão que sustenta o seu castelo. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Você teria coragem de falar, mesmo sabendo que ririam de você?